Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 22 a 28 de janeiro. Então, se você está com alguma dessas três designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar a parte Faça Seu Melhor no Ministério. Vamos dar início à parte Iniciando Conversas de 2 minutos. E lá na nossa apostila diz assim: Testemunho informal. Termine a conversa de uma forma bondosa ao perceber que a pessoa não quer conversar. Então, essa informação está lá na IMD, né, que é a brochura Ame as Pessoas, lição 2.3, que é Seja Observador. Então, nós podemos iniciar essa demonstração. Eu coloquei a cena como na fila do supermercado, ok? Então, inicia assim. Maria, ela diz: Bom dia, já notou que cada dia que passa as coisas só aumentam? Ou só aumenta? Onde será que vamos parar? Então a Ana, né, que é vamos dizer assim, a moradora, ela diz: Verdade. E eu que pensei que com esse governo novo as coisas iam mudar. São todos iguais. E eu que achei que ia comer picanha. Então Maria, ela diz: Ainda bem que para mim não é novidade. Já nem me surpreende. Ana diz: É mesmo? Por quê? Me dá a receita aí. Então Maria ela fala: A receita é a Bíblia. Jeremias 10:23 ali fala que o homem não consegue guiar os seus passos, muito menos a de uma nação. Ana diz: Você é crente? Maria: Sim, sou testemunha de Jeová. Ana continua: Ah, tá. Vocês não votam, não apoiam? Entendi. Maria fala: Sim, agimos dessa forma, pois a Bíblia nos orienta a agir dessa forma. Ana continua: Sem problema. Olha, eu vou ali dar uma olhada no arroz. Maria diz: Tá bom. Me chamo Maria. Como você se chama? Ana diz: Me chamo Ana. Maria continua: Tá bom, Ana. Fiquei feliz em conversar com você. Se quiser obter respostas a um governo completamente diferente, aqui está o meu cartão de visita, né? Me manda um oi. Ana, tá bom. Tchau. Então aqui a gente finalizou de uma forma bondosa e simples ao perceber que a moradora ou a pessoa em questão não queria mais conversar. Então lá na brochura Ame as Pessoas, na lição 2.3, que é Naturalidade, Seja Observador, lá diz assim: As expressões faciais e a linguagem corporal de uma pessoa pode dizer muito sobre ela. A pessoa parece estar disposta a falar com você? Se estiver, você pode começar a falar sobre a Bíblia simplesmente perguntando: Você sabia que? Mas se perceber que a pessoa está com vontade de falar, não estar com vontade de falar, não force a conversa. Então a gente percebeu aqui que em determinado momento, Ana, ao saber que Maria era testemunha de Jeová, ela já não queria mais conversa, pois ela sabia que testemunha de Jeová não é pó-governo, não vota, não participa em nada disso. Então, mais ou menos assim, não adianta eu conversar com pessoas assim que não vai dar em nada. Então, ao perceber isso, Ana, ela quis sair da conversa, Maria percebeu e terminou de uma forma tranquila, bondosa, por simplesmente perguntar seu nome e dizer se ela quiser continuar a conversa, era só lhe mandar um oi pelo WhatsApp. Então percebemos que Maria ela conseguiu se sair muito bem em sua apresentação e também até mesmo no seu ponto que ela estava sendo observada. Dando continuidade, iremos fazer agora de casa em casa, que é de 5 minutos essa parte.
Numa conversa anterior, a pessoa contou para você que perdeu alguém querido recentemente. Então, essa demonstração ela vai se basear na brochura Ame as Pessoas, lição 9.3, que é empatia, escute com atenção. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Então, Maria, ela inicia. Bom dia, Ana. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Fiquei muito preocupada depois da nossa última conversa. Fiquei pensando muito na senhora. Então, Ana, ela diz: entra, Maria, entra, senta aqui um pouquinho. Então, Maria entra, senta e diz assim: então, Ana, na nossa última conversa, a senhora havia me dito que tinha perdido a sua irmã, né, em virtude de um câncer. E como é que a senhora tá? Tá se sentindo bem? Então, Ana, ela diz: ah, minha filha, eu tô indo. Perder alguém que a gente ama é muito duro. Eu já tinha perdido minha mãe, já perdi meu pai, mas como era a única irmã que eu tinha agora, olha, tá me afetando muito. Entendo, Ana. Eu também já perdi minha mãe, já perdi meu pai, e olha que é uma dor muito grande. Mas assim, à medida que o tempo vai passando, a gente nunca, jamais irá esquecer. Mas a dor, você entende muito bem disso, dá uma amenizada. Então a Ana ela fala, realmente. E depois da nossa última conversa eu fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda eu tenho uma dúvida sobre aquele assunto. Então Maria ela diz: sim, estou aqui para lhe ajudar, pode falar. Então Ana ela continua: então, você havia me dito que quando a pessoa morre, ela tem uma possibilidade de vida novamente. Mas eu, assim, há muito tempo eu aprendo, né, com a minha família, lá na igreja, que quando a pessoa morre, ela assim, ou ela pode voltar para Deus, né, por meio do seu espírito, mas também ela pode ser atormentada devido às coisas mais que ela fez, talvez a falta de arrependimento. Então Maria, ela fala, entendo. Na verdade, esse tipo de assunto, essa teoria, realmente muitas pessoas têm ou acham que seja assim. Mas olha que eu vou te falar, a Bíblia, ela não ensina dessa forma. Se a senhora me permitir, eu gostaria de ler para ti o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, versículo 10, tá? Diz assim: tudo o que sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Então, note, Ana, todas essas condições aqui são pessoas que ainda, né, teoricamente estão vivas, que é trabalho, planejamento, conhecimento, sabedoria. Então, depois que a pessoa morre, aqui esse versículo diz que ela deixa de ter tudo isso. Então, isso denota para nós que a pessoa simplesmente ela deixou de existir. É como se ela tivesse num sono tão profundo que ela não tem condições de fazer absolutamente nada. Então, nessas condições, uma pessoa ela jamais ela pode ser afetada tanto por Jeová ou como pelo inimigo dele, que é Satanás. Deu para entender? Então, a Ana ela diz: sim, compreendi. Então, significa que quando a pessoa morre, simplesmente acabou? Ela não vai ser atormentada de alguma forma por ter feito alguma coisa de mal ou não ter se arrependido antes de morrer? Maria diz exatamente isso. A pessoa ela simplesmente morreu, está lá guardadinha, esperando o momento na qual ela vai ser ressuscitada, assim como eu falei para a senhora na nossa última conversa. Então Ana ela diz: nossa, confesso para você que nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma, mas eu particularmente gostei e fiquei até um pouco mais tranquila. Maria continua: que bom. E assim, o meu objetivo é que a senhora entenda exatamente o que acontece após a morte, pois isso nos ajuda também a superar a dor da morte, o luto, mesmo que a gente nunca venhamos esquecer, mas por termos entendimento do que acontece na morte, isso nos dá um certo alívio
e também uma garantia daquilo que Deus nos promete para o futuro. E perceba só que promessa maravilhosa Deus faz para nós. Aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 21, o versículo 4, olha só, Ana, que passagem maravilhosa. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. A senhora já se imaginou vivendo um momento desse, onde não teremos mais dor, não choraremos mais, não teremos mais tristeza? A senhora já se imaginou vivendo um mundo assim? Então, Ana, ela diz, confesso que não. Mesmo porque todo o nosso ensinamento, aquilo que eu aprendo até o dia de hoje, é viver no céu com Cristo. Então, assim, eu sei que lá não tem tudo isso que esse versículo disse, mas nossa esperança é celestial. Então Maria diz, entendo, realmente haverá uma esperança celestial, haverá um grupo que reinará com Cristo. Mas a Bíblia também nos faz entender que existirá um outro grupo que viverá na terra. E nessas condições não haverá isso que nós acabamos de ler. A senhora gostaria, imagine, a senhora gostaria de viver numa terra onde não houvesse nada do que hoje estivesse acontecendo, somente paz, alegria e esperando a ressurreição dos mortos? Ana, ela diz, olha, seria bom, algo que eu nunca pensei, mas na verdade eu vivo minha vida toda na terra. Às vezes eu me pergunto, o que eu vou fazer no céu? Ana, aliás, Maria, ela diz, percebeu? Na verdade, Deus colocou em nós aquilo que é para nós. Se nós temos uma esperança celestial, o nosso coração já nos induz a querer viver no céu. Quando não é assim, é porque temos a esperança terrestre. Mas isso é um assunto para uma próxima conversa. Vamos continuar falando sobre aquilo que a senhora queria? Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração e espero que possa ter ajudado você. Então aqui na brochura Ame as Pessoas, empatia, escute com atenção. Então deixe que a pessoa se expresse, não a interrompa, nem ignore seus sentimentos, preocupações, objeções. Quando você presta atenção, a pessoa percebe que você se importa com o que ela pensa. Então percebemos que Maria, ela deu total atenção àquilo que Ana queria falar. Ela se expressou de uma maneira que ela estava se sentindo, triste, pesarosa, ainda com o luto de sua irmã. E Maria, ao ouvir e entender aquilo que Ana estava dizendo, ela conseguiu usar dois textos interessantes, onde ajudou Ana a entender a possibilidade de ter uma vida aqui na terra com a esperança de ressurreição dos mortos. Então podemos dizer que Maria escutou com atenção. Vamos agora passar para o discurso. É uma parte que tem 5 minutos. E podemos dizer que a fonte de matéria está lá na revista também, na brochura Ame as Pessoas, apêndice 1, Verdade que amamos ensinar. Futuro. Então, os acontecimentos mundiais e a atitude das pessoas indicam que uma mudança está próxima. Então, na verdade, essa é a fonte de matéria que nós temos. Então, a lição lá na brochura Melhore é concentre-se em coisas positivas. Então, podemos iniciar da seguinte forma esse discurso. A grande maioria das pessoas tem a necessidade de querer saber ou entender como será o fim do mundo ou o que acontecerá nos últimos dias. E pela essa ânsia de respostas, elas traduzem isso em filmes, em livros, em noticiários, entretenimento. E a gente percebe que cada um coloca de uma forma diferente como serão os acontecimentos mundiais que mudará a vida do mundo, ou a história do mundo. E muitos concluído de uma forma errada esse tipo de assunto. Mas é interessante notar que até mesmo as pessoas que viviam com Jesus tinham essa ânsia de entender, saber, ou de querer saber como se daria o fim do mundo, qual seria o seu sinal, o que aconteceria.
Então Jesus, em sua imensa misericórdia, ele falou algo interessante para seus discípulos, algo que também nos ajuda a entender em nossos dias. Observe só o livro de Mateus, capítulo 24, e vamos fazer a leitura do versículo 3, 7 e 8. Então, o versículo 3 diz assim: Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Então Jesus continua dizendo no versículo 7 e 8: Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. E esses sinais realmente aconteceram antes da destruição de Jerusalém em 70 antes da Era Comum. Por exemplo, um terrível massacre aconteceu em Seleucia, no Tigre, onde habitavam 3 nações hostis, gregos, sírios e judeus. Os gregos e sírios se uniram contra seu inimigo em comum, os judeus, e mataram cerca de 50.000 deles. E em Cesareia, dentro de 1 hora, cerca de 20.000 judeus foram massacrados. O texto também fala a respeito de falta de alimento, que é a fome. Todo o reinado de Cláudio, em 41 a 54 d.C., foi um tempo de grande escassez. Joséfo ele menciona uma fome na Palestina por volta de 46 d.C., na qual muitos morreram. E que dizer de terremotos? No período depois de Cristo, houve um número inexplicável de terremotos que devastaram as províncias da Ásia, Acaia, Síria, Macedônia e Capânia. Joséfo ele menciona um terremoto terrível que aconteceu na Palestina. Então percebemos que todos os sinais que Jesus deu para os seus discípulos aconteceram. Mas esse texto também nos leva para os nossos dias, onde terá um cumprimento maior. Mas isso não significa que nós devemos ficar temerosos porque há de vir. Porque, na verdade, nós temos Deus e Jesus do nosso lado. E o livro de Lucas, capítulo 21, o versículo 27 e 28, observe só a garantia maravilhosa. Então, verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Mas, quando essas coisas começarem a ocorrer, ponham-se de pé e levantem a cabeça, porque o seu livramento está se aproximando. Então, quando chegar esse dia, aonde, para muitos, será um dia de aflição e de dor, para nós, que temos a esperança de vida eterna, que seguimos a Cristo e fazemos a vontade de Jeová, teremos a oportunidade de livramento e viveremos felizes para sempre. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso discurso. Então, na brochura Melhore, ali na lição 16, fala: concentre-se em coisas positivas. Então, o que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode ser isso? Não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus para chamar a atenção para os pontos positivos com relação à pessoa de Jeová. Então, aqui percebemos que no discurso não falou sobre ponto negativo. Na verdade, só trouxe uma consideração à base do texto que foi lido e, no final, se concentrou no positivo ou na positividade, que embora as coisas irão acontecer no futuro, mas as pessoas podem ficar tranquilas, aquelas que fazem a vontade de Deus, porque, na verdade, nada daquilo que acontecerá irá afetar essas pessoas. Então, o ponto positivo ele foi alcançado. Então, podemos dizer que o irmão que fez a parte saiu muito bem e tenho certeza que, se também vocês se prepararem, vocês se sairão. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.